Uma solução integrada para a sua obra. Construction Expo 2013, Segunda-feira Internacional de Edificações e Obras de Infraestrutura. Olá, começa agora o programa Construção Hoje Notícias e hoje você vai ver: expansão da linha de trem na região metropolitana de Porto Alegre deve ser entregue no primeiro semestre de 2013. Às vésperas de sua inauguração, a Arena do Grêmio recebe os últimos ajustes. Inaugurada a expansão do Porto de Itaqui, no Maranhão. Essas e outras informações você vê agora. Entre as diversas obras que acontecem em Porto Alegre está a expansão da linha de trem que abrange, além da capital, mais 5 municípios da região metropolitana. Ao longo da semana, cerca de 190 mil pessoas utilizam a linha de trem que liga a região norte de Porto Alegre, uma das mais desenvolvidas e com maior número de moradores, ao município de Novo Hamburgo, passando pelas cidades de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul e São Leopoldo. E esse aumento tem sido contínuo nos últimos anos. Além do desenvolvimento da capital gaúcha, a expansão do modal também contribui com isso. A linha foi inaugurada em 1985, quando foi fundada a empresa Transurb, mas o projeto original foi feito nos anos 70. Naquela época do projeto original, já foi projetada a extensão da linha, a conclusão, a implantação dela até o centro do município de Novo Hamburgo. De fato, o projeto de expansão, que nós estamos agora por concluir no primeiro semestre de 2013, ele é a conclusão do projeto original. Esses 9,3 quilômetros constituem a fase final de implantação daquele projeto. São 9,3 quilômetros com mais 5 novas estações, né? Então, estamos de fato tendo a oportunidade e o privilégio de estar no comando da empresa, concluindo esse projeto tão importante pensado lá na década de 70 do século passado. No começo de 2009, tiveram início as primeiras obras de expansão da Transurb. Desde então, 2 estações já foram entregues e nos próximos meses serão entregues outras 3, totalizando um acréscimo de pouco mais de 9 quilômetros de extensão no sistema ferroviário. A construção efetiva com a inscrição do projeto no PAC começou em fevereiro de 2009, quando o então ministro Márcio Fortes e a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, atual presidenta da República, estiveram aqui para acionar a máquina perfuratriz no município de São Leopoldo para cravar a primeira estaca das fundações do elevado dos 9,3 quilômetros da expansão. Então, em fevereiro de 2013, estaremos completando 4 anos e praticamente com a obra concluída. Para a execução das obras de ampliação, a Transurb precisou fazer acordos e receber a aprovação dos projetos, das questões ambientais, da remoção de redes e deslocamento de tráfego para a realização dos serviços, tanto pela Prefeitura de São Leopoldo como pela de Novo Hamburgo. Uma crítica que os municípios da primeira fase que tiveram o trem implantado fizeram ao projeto foi o fato de que ele dividiu cidades no meio ao ser em superfície. Em especial o município de Canoas, nunca ficou a população e a sociedade de Canoas, representada através de suas entidades, seus prefeitos, sempre reivindicaram que o trem fosse subterrâneo. E isso fez com que, inclusive, nesse momento esteja se discutindo o projeto de transformar parte da linha 1 já implantada nesse município, que é o vizinho a Porto Alegre, primeiro município, em subterrâneo. Então essa crítica foi feita e os municípios que ainda não tinham a Transurb, na segunda fase São Leopoldo e agora na terceira fase Novo Hamburgo, decidiram, antes que o trem fosse implantado, em lei municipal que teria que ser em elevado ou subterrâneo, não poderia ser em superfície. Além disso, também foi necessária a intervenção em algumas áreas com ocupação irregular, principalmente em São Leopoldo. Esse foi um dos principais entraves na hora de implantar o novo trecho e, para resolver isso, algumas áreas foram desapropriadas e as famílias reassentadas. Nós conseguimos
impedir que isso nos travasse na execução do contrato. Nós constituímos uma equipe específica com assessoria jurídica da Transurb para uma verba específica destinada pelo próprio PAC para construir casas, para reassentar as famílias e também para desapropriar algumas áreas que interfeririam, ou terrenos ou casas que interferiam, atrapalhariam a construção. Então, essa foi a principal dificuldade que nós enfrentamos nesse período e tivemos também, na implantação da obra, tivemos também um problema que apareceu mais lá na cidade de Novo Hamburgo, no trecho final, onde o elevado ele corre ao longo de uma avenida, onde no centro dessa avenida tem um arroio Luiz Rau, e que nos últimos anos, em função das chuvas e outras razões técnicas, começou a extravasar e criava problemas. Então, se nós construíssemos as duas últimas estações nas condições inicialmente projetadas, sem dar um tratamento para o arroio, nós teríamos problema de alagamento, de acesso inclusive a essas estações. Uma parceria entre a Prefeitura de Novo Hamburgo e a Transurb criou a possibilidade de executar obras de reparo no arroio Luiz Rau. Atualmente são feitos trabalhos de macrodrenagem abaixo do elevado por onde passará a linha férrea. Dessa forma, não haverá problemas de alagamento, o que impediria a circulação nas áreas próximas às estações. As obras de expansão e as obras de infraestrutura, como intervenções, reurbanização, reassentamento e a construção de uma nova avenida que vai ligar internamente o centro de São Leopoldo e Novo Hamburgo, estão recebendo investimentos de 969 milhões de reais, vindos integralmente do PAC. É uma obra que, se nós retirarmos os recursos de benefício direto aos municípios, indiretos da obra, a obra exclusiva do metrô, ela monta a 760 milhões de reais os 9,3 quilômetros, com 165, 66 milhões de benefícios de infraestrutura, como o caso da avenida, do tratamento do canal, de urbanização, drenagem, para os municípios na ordem de 166 milhões. Com a conclusão das obras e a integração dos sistemas de transporte municipal, os ônibus metropolitanos e também ônibus de outras cidades que chegarão na futura rodoviária intermunicipal de Novo Hamburgo, que em breve será licitada, a previsão é de que a Transurb passe a receber mais 30 mil novos usuários. A população é extremamente beneficiada, a própria região metropolitana e o eixo norte da região metropolitana tem o benefício e o privilégio de ter um sistema de transporte de alta qualidade, avaliado com a aprovação da população em termos de índices superiores a 90%, e com uma tarifa subsidiada, uma tarifa bastante baixa, que sem dúvida trouxe, desde o momento que ela foi implantada e continua sendo expandida, impacto no desenvolvimento regional e beneficiando principalmente a economia regional, na medida em que o custo da tarifa de transporte é bastante módica, com uma tarifa de R$ 1,70, quando o sistema de transporte alternativo via sistema ônibus metropolitano ou os municipais, as tarifas médias estão superiores a R$ 3,50. E a chegada de um trem numa cidade pode reconfigurar e reordenar outros negócios, e nós estamos atentos a isso e procurando também trazer retorno para a Transurb com receitas extra-operacionais que não vêm só do nosso passageiro. No próximo bloco, contagem regressiva para a estreia da Arena Porto Alegrense. Construction Expo 2013, segunda-feira internacional de edificações e obras de infraestrutura, a integração da cadeia da construção, de 5 a 8 de junho de 2013, Centro de Exposições Imigrantes São Paulo. Mais informações constructionexpo.com.br. Aqui na Arena do Grêmio o clima é de confraternização. E não é só porque está chegando o fim do ano, mas porque daqui a menos de um mês deve ser inaugurado o novo Estádio Gaúcho. O projeto da Arena Porto Alegrense começou em 2007. A execução da obra teve início no segundo semestre de 2010. E agora, pouco mais de 2 anos depois, o novo estádio está prestes a ser inaugurado. Agora,
Aí sim, aí nós começamos a desenvolver o projeto da forma final. Aí nós começamos a redistribuir o tamanho dos espaços, nós começamos a desenvolver uma cobertura, que hoje é essa cobertura que está aí. Antes era simplesmente um desenho, não era um projeto, era um desenho de uma cobertura, se ali ia ser de lona tensionada, se ali ia ser uma estrutura metálica com lona tensionada, se ia ser com uma telha metálica, que acabou ocorrendo isso, é um sanduíche, onde ali dentro existe um revestimento termoacústico para diminuir tanto o calor como para diminuir também o ruído, caso tenha uma chuva muito forte durante um espetáculo. E assim o projeto foi nascendo, foi crescendo, foi sendo desenvolvido junto com os órgãos da prefeitura, as licenças, compra do terreno, os estudos de viabilidade urbanística que nós tivemos de aprovar na prefeitura. E levamos aí um período praticamente aí do ano de 2009 trabalhando muito nisso, para iniciarmos as obras aí já com as licenças de instalação prontas, e isso ocorreu efetivamente no dia 20 de setembro. O investimento na construção do estádio é de aproximadamente 650 milhões de reais, vindos da construtora OAS e parte financiado pelo BNDES. O Grêmio entra com uma parte desse valor, que é o terreno do Olímpico, o antigo estádio do clube, que será demolido para dar espaço a um novo empreendimento imobiliário. Nós temos aí um fato interessante. Nós procuramos dentro de Porto Alegre o melhor local para se colocar essa arena. Nós tivemos muita sorte de conseguir disponibilizar esse terreno. Foi um achado. Porque ele tem uma estratégia logística fantástica. Ele está junto à Freeway, ele está na chegada da 448, ele está do lado do Transurb, você chega ao centro da cidade em 5 minutos. Ele tem uma estratégia logística fantástica. Metade das pessoas que frequentam, espectadores, gremistas ou não, que frequentam o estádio, vem do entorno, na grande Porto Alegre. Então eles não precisam atravessar, eles não precisam entrar dentro da cidade para chegar na arena. E quem está dentro de Porto Alegre vai ter facilidade das grandes avenidas, como é o caso que a gente pode ver aqui, ela chegando aqui, a Voluntários da Pátria, como também a J. Arena, que está sendo duplicada, está sendo preparada. Então a acessibilidade aqui é muito grande. Apesar da boa localização, o aspecto do terreno foi um dos desafios encontrados ao longo da execução das obras. Antigamente o terreno era banhado por um rio, o que faz existir profundas camadas de solo mole. Por conta disso, foram necessários 80 mil metros de estacas para fazer a fundação atingir camadas mais resistentes do terreno da arena. Eu digo que o Brasil, a nível de construção civil, está hoje no primeiro mundo. Nós usamos aí todas as técnicas mais avançadas de engenharia que existe hoje no mundo. O Brasil hoje já tem essas tecnologias, já é capacitada para fazer isso. A consultora OAS, como uma empresa aí a nível internacional, ela tem capacidade, está capacitada para usar todas essas técnicas. O estádio, ele vem bem estudado da formatação que ele vai ser estruturado. Então ele começa da fundação, qual o tipo de fundação, qual é o tipo de estrutura de concreto que nós vamos ter. No caso nosso, nós vamos ter uma estrutura mista entre moldado em loco, que é o caso dos pilares, como o pré-moldado, onde todas as vigas, arquibancadas e outras peças das lajes são todas moldadas fora daqui e montadas como um grande jogo de leg. E aí sim, depois, por cima disso tudo, vem o nosso acabamento. É uma tecnologia já antiga, mas ela vai sendo desenvolvida a partir do que você vai desenvolvendo a qualidade das formas que você vai fazendo esse pré-moldado. Com isso, as peças vão ficando com um acabamento, além de mais esbelto, um acabamento mais regular, mais bonito. Então, mesmo você usando técnicas antigas, você usa equipamentos modernos para se aplicar técnicas antigas. Seguindo a tendência, a Arena Porto Alegrense se preocupa com questões sustentáveis. Sua localização propicia o uso do transporte coletivo. Também há vagas preferenciais para veículos com baixa emissão de poluentes e incentiva caronistas.
A cobertura também é em cor clara, de alta refletividade, minimizando os ganhos de calor e reduzindo a carga térmica da construção. Além disso, também é feita a economia de água e energia elétrica. Nós estamos sendo certificados por Green Building, é uma certificação americana de sustentabilidade. Isso passa desde a escolha do terreno, o dimensionamento das cargas energéticas, o reaproveitamento da água de chuva para fazer o funcionamento do estádio, como também os brilhos soleiros, que diminuem a insolação lá dentro, diminuindo um pouco o uso do ar-condicionado. Todo o projeto é pensado, voltado na sustentabilidade. E tem também o funcionamento da arena, onde os funcionários, onde até o cartão de visita, ele é certificado com papel reciclado e madeiras e papel vindo de florestas replantadas. Então, o projeto como um todo e como o funcionamento da arena está certificado dentro desse pacote de atividades que tem aí a certificação do Green Build. Agora a Arena Porto Alegrense faz os últimos retoques e os testes finais, porque no dia 8 de dezembro, às 20 horas, já está marcado o jogo inaugural que irá apresentar ao público o novo Estádio Gaúcho. A data de inauguração da Arena está firmada, certa, dia 8 de dezembro, começa às 20 horas, com um grande espetáculo e depois um grande jogo de futebol com o Grêmio e o Hamburgo. Vai ser realmente um espetáculo inesquecível. Quem vai participar disso vai ter certeza do que eu estou falando. Veja a seguir, dos mais de 7 bilhões de reais destinados para as obras de mobilidade voltadas para a Copa do Mundo em 2014, apenas 7% desse valor foi utilizado. Construction Expo 2013, Segunda-feira Internacional de Edificações e Obras de Infraestrutura, a integração da cadeia da construção, de 5 a 8 de junho de 2013, Centro de Exposições Imigrantes São Paulo. Mais informações constructionexpo.com.br. Há pouco mais de um ano e meio para acontecer a estreia da Copa do Mundo aqui no Brasil, o governo federal liberou apenas 7% do valor total destinado às obras de mobilidade urbana na cidade sede para o Mundial. Segundo o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal, responsável pelos financiamentos, transferiu até novembro 522 milhões de reais, dos 7,38 bilhões de reais disponíveis para esse tipo de projeto. De acordo com o Tribunal de Contas da União, quase todas as obras estão atrasadas. Dos 46 projetos previstos para serem entregues a tempo da competição, 21 ainda não saíram do papel. As obras de mobilidade incluem a construção de corredores exclusivos para ônibus, metrô, linha de trem, terminais rodoviários e ferroviários, além da adequação de vias públicas. Os responsáveis pelos projetos e pela execução das obras são os governos estaduais e municipais, que investem uma contrapartida ao financiamento da União. Para o dinheiro ser liberado pela Caixa, porém, os governos têm que se adequar a uma série de exigências e mecanismos de controle do banco. Nesta segunda-feira, dia 3, a presidente Dilma Rousseff inaugurou a expansão do Porto do Itaqui, em São Luís, no Maranhão. A obra, que recebeu investimentos de 139 milhões e meio de reais por meio do PAC, aumenta a capacidade de importação e exportação de um dos maiores portos do país em 5 milhões de toneladas por ano. O Porto do Itaqui tem 6 atracadores. O novo berço 100, voltado para navios de até 75 mil toneladas, será um dos pontos de exportação de soja para a China, Japão e países europeus. A fim de garantir a eficiência do porto, a presidente afirmou que na próxima quinta, dia 6, será divulgada uma legislação específica para portos, que vai definir o conjunto de investimentos de modernização, vindos do governo federal, de governos estaduais e da iniciativa privada. O objetivo do governo é que até 2030 o Porto do Itaqui se torne um dos 10 mais importantes do mundo, já que a localização estratégica dele pode tornar custos da exportação mais competitivos. Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, dia 3,
a habilitação do consórcio Marechal Rondon, que irá executar as obras de reforma e ampliação do aeroporto em Várzea Grande, em Mato Grosso. O consórcio venceu o processo licitatório para a realização das obras, com a proposta de pouco mais de 77 milhões de reais. O secretário da Copa no Estado, Maurício Guimarães, garantiu que a ordem de serviço para o início das obras deve ser assinada nos próximos dias. Com a reforma e ampliação, a área construída passará dos atuais 5.460 para 13.200 metros quadrados. A capacidade também subirá de 2,5 para 5,7 milhões de passageiros ao ano. A previsão de entrega das obras é para dezembro de 2013. Construction Expo 2013, Segunda-feira Internacional de Edificações e Obras de Infraestrutura, a integração da cadeia da construção, de 5 a 8 de junho de 2013, Centro de Exposições Imigrantes São Paulo. Mais informações constructionexpo.com.br. E o programa Construção Hoje Notícias fica por aqui. Até mais!